som. Boa noite, irmãs. Muito bom estar aqui com vocês. Parece até um programa, né, conhecido, mas não. É bom mesmo estar aqui com vocês, com o nosso Deus, porque para mim, estar na casa de Deus, louvando Ele, é uma declaração de que eu confio, de que eu amo, e para mim é uma declaração pública sempre. Então isso me agrada e eu espero que seja sempre como um culto mesmo, como adoração ao Senhor. Então eu gosto de vir aqui, eu gosto de estar na casa do Senhor e gosto de estar louvando e adorando. Então a minha motivação é essa: adorar e louvar o Senhor e ouvir a voz dele, porque eu creio que a palavra dele é a voz dele falando diretamente com a gente. Então nessa hora nós vamos estar orando e daqui a pouco a gente vai falar de divisa e por que a gente está aqui, né? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, o Deus que abriu o mar vermelho para o Teu povo passar, Senhor, o Deus que curou Naamã, Senhor, de lepra e que ficou com a pele como de uma criança, Senhor, o Deus que trouxe, que deu vida ao filho da sunamita, Senhor, o Deus que deu um filho a Ana, que era estéril, a Isabel também, em idade avançada, e era estéril. Então é esse Deus poderoso, maravilhoso, que traz à existência o que não existe e que para cumprir assim o seu plano nas nossas vidas e para cumprir os desejos dos nossos corações. Que nós estejamos sempre centrados na palavra de Deus, no meio da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer, porque é sempre o melhor. Como nós vemos tantos testemunhos na própria palavra de Deus, de coisas tão maravilhosas que alegraram o coração do povo de Deus, que alegram o coração de Deus, um povo obediente, um povo que o adora, um povo que o louva. Por isso nós estamos aqui, para declarar que nós amamos o Senhor, que nós amamos o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós estamos aqui, para nos alimentar um pouquinho mais com a palavra do Senhor, para que ela venha nos transformar, venham dar a direção que o Senhor quer, para que nós sejamos sempre bem-aventurados, felizes, porque nós vivemos a palavra do Senhor. Somos obedientes ao Senhor. Esse é o nosso propósito, nosso alvo. É ter a mente de Cristo, é agir como Ele nos ensina. Então que nós atentemos e venhamos sempre a cumprir o que o Senhor nos propõe, o que o Senhor nos ensina. Pai, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, Pai, de todo o mal. Pai, tira aqueles pecados que nós também não nos damos conta, Pai, aqueles que nós nem estamos enxergando, mas que estamos entristecendo o Teu coração. Traga a nossa memória para que nós venhamos a nos arrepender e a não voltar mais a fazer o que Te desagrada, Senhor. Dá-nos, Pai, a Tua orientação sempre, porque como uma criança, nós somos completamente dependentes de Ti, Pai. E é assim que o Senhor espera que nós sejamos, dependentes de Ti, como uma criança, para que possamos também herdar o reino dos céus. Muito obrigada, Pai, pelo Teu imenso amor. Obrigada pela Tua fidelidade, Pai. Porque nós percebemos isso quando nós acordamos e vemos que o sol está lá, quando nós vemos que a noite chega sem falhar, quando nós vemos que cada dia se repete, Senhor, mas ele se repete, mas é sempre diferente um do outro, porque é o Senhor que está no comando. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esse momento aqui, de estarmos aqui diante de Ti, oferecendo o nosso louvor, para escutar a Tua palavra. Pai, muito obrigada porque podemos fazer isso livremente. E estamos aqui porque nós queremos, Pai, porque nós Te amamos. Muito obrigada pela bênção da Tua salvação, Senhor. E é no nome santo e doce de Jesus Cristo que nós Te oramos. Amém. E a gente tem o nosso tema proposto, Tempo de Pérolas em Minha Vida. Vamos repetir? Pois é.
pérolas, né, são pedras preciosas. Então, são tempos preciosos nas nossas vidas, como esse aqui, como tem sido aqui as terças-feiras, quando sempre estamos diante do Senhor, é sempre um momento precioso ouvir a palavra do Senhor. E agora nós vamos recitar a divisa, que está em Mateus 13, 45 e 46. Vamos ficar de pé e vamos ler juntas? Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Podem assentar. E para a gente entender um pouquinho o valor dessas pérolas, eu vou pedir à minha irmã para colocar um texto que a gente conhece, mas esse é o valor das pérolas que o Senhor procura em cada um de nós. João 3,16. Esse é o valor que o Senhor nos vê, com que o Senhor é o valor que o Senhor nos dá. Essas pérolas têm um grande valor para Ele, porque o preço foi esse. Vamos ler juntas? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu único Filho. Ele se deu, né, pela vida de cada uma de nós. Essas pérolas têm esse preço para o Senhor. Então, não tem nem como medir. Então, nós somos amadas por Jesus, nós somos amadas por Deus e nós temos muito valor para Deus. Nesse momento, a gente vai cantar, vou pedir aí de Maia e a Taninha que me ajudem, a Clara, o hino oficial. Eu vou pedir mais uma vez para as irmãs ficarem de pé, para a gente cantar com bastante vontade. Prestem atenção na letra também. Tá muito difícil agora, mas eu sei que eu vou dar a volta por cima. Tudo ia bem em minha vida, até que o inesperado aconteceu. Porque eu, Senhor, estou cantando, mas me sinto destruída. A adversidade rondou minha vida e de repente entrou em minha casa. Porque eu, Senhor, foi o inesperado que aconteceu. Tirou meus pés do chão, minou a minha paz, feriu meu coração, tornou-me incapaz. Tentou matar minha fé, mas não vou me render. Eu sei que o meu Redentor virá me socorrer. Creia, irmã? A adversidade mudou minha vida
e de repente entrou em minha casa. Porque eu, Senhor, foi o inesperado que aconteceu. Tirou meus pés do chão, minou a minha paz, feriu meu coração, tornou-me incapaz. Tentou matar minha fé, mas não vou me render. Eu sei que o meu Redentor virá me socorrer. Eu sofro apenas por um tempo para produzir pérolas preciosas. Desafio não me vence, ao contrário me anima. Eu vou dar a volta por cima. Tirou meus pés do chão, minou a minha paz, feriu meu coração, tornou-me incapaz. Tentou matar minha fé, mas não vou me render. Eu sei que o meu Redentor virá me socorrer. Reinou a minha paz, feriu meu coração, tornou-me incapaz. Tentou matar minha fé, mas não vou me render. Eu sei que o meu Redentor virá me socorrer. Amém, Senhor. Sempre. Em Deuteronômio 32, no versículo 8, podem sentar, irmãs. Em Deuteronômio 32, diz assim, acompanha comigo. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Atentem-se, irmãs, para essa parte. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Naquela época estavam havendo a divisão dos povos, né? Por isso que cada povo recebeu a sua herança. Então, a porção de terra que o povo recebia era muito importante para os judeus. Mas o Senhor diz assim: a minha porção é o meu povo, somos nós. Então, a grande importância que nós temos para o Senhor. Nesse momento, antes da gente fazer uma leitura bíblica, eu vou fazer uma pequena ilustração. Prestem atenção, porque é só para esclarecer essa importância, porque às vezes nós mesmos não nos damos a importância que o Senhor nos dá. E às vezes a gente deixa as pessoas nos desvalorizarem. E só o Senhor é capaz de realmente saber qual o valor que a gente tem. E a gente tem que buscar no Senhor o valor que nós temos, porque Ele é quem diz o quanto nós somos valiosos para Ele. O título da ilustração é O Anel do Professor. Diz assim, o aluno falou para o professor: professor, eu me sinto um inútil, não tenho força alguma. Dizem-me que não sirvo para nada, que sou lerdo, um completo idiota. Ajude-me, por favor. O professor, sem olhá-lo, disse-lhe: sinto muito, meu jovem, você me pegou num dia ruim. Estou tentando resolver um sério problema. Volte outra hora, por favor. Quando o jovem já ia saindo, o professor lhe propôs: bem, se você me ajudasse, eu poderia resolver o seu problema mais rápido. Daí a gente poderia conversar.
Claro, professor, gaguejou o jovem, bastante inseguro. O professor tirou um anel que usava no dedo, pequeno, e disse ao garoto: monte meu cavalo e vá até o mercado vender este anel. Preciso pagar uma dívida, mas por favor, não o venda por menos que uma moeda de ouro. Vá correndo e volte o mais rápido que puder. Mal chegou ao mercado, o jovem começou a oferecê-lo a todos que encontrava. Eles olhavam com algum interesse, mas quando o jovem dizia quanto pretendia pelo anel, eles riam. Volviam-lhe as costas e ignoravam-no. Somente um velhinho, vendo o sofrimento do rapaz, foi simpático com ele e lhe explicou que uma moeda de ouro era muito dinheiro por aquele anel. Um outro, tentando ajudar, chegou a oferecer uma moeda de prata e uma xícara de cobre, mas o jovem, seguindo as orientações do seu professor, recusou a oferta. Abatido pelo fracasso, montou novamente o cavalo e, muito triste, voltou para a casa do professor. Chegou mesmo a desejar ter uma moeda de ouro e comprar aquele anel, mesmo que não valesse tanto, somente para ajudar o seu mestre. Ao entrar na casa, ele relatou: professor, sinto muito, não consegui vender o anel. É impossível conseguir o que o senhor está pedindo por ele. Talvez eu possa conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas não mais do que isso. Não podemos enganar ninguém sobre o valor deste anel. Você tem razão, disse o professor. Você tem razão, meu amigo. Antes de tentar vender o anel, deveríamos primeiro saber seu real valor. Não queremos enganar ninguém, nem ser enganada, não é mesmo? Por favor, faça-me mais uma coisa. Monte novamente o cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor do que ele para saber o valor do anel? Diga-lhe que eu quero vendê-lo e pergunte quanto ele pode ofertar. Mas atenção, meu amigo, não importa o quanto ele lhe ofereça, não venda o anel ao joalheiro. Apenas pergunte o valor do anel e o traga de volta. Ainda tentando ajudar o seu professor, o jovem foi até o joalheiro e lhe deu o anel para examinar. O joalheiro então lhe disse: diga ao professor que se ele tem pressa em vender o anel, não posso lhe dar mais do que 8 moedas de ouro. Ele olhou: 8? Perguntou o jovem. Sim, replicou o joalheiro. Posso chegar a lhe oferecer até 10 moedas, mas só se ele não tiver pressa. O jovem, emocionado, correu até a casa do professor e contou-lhe tudo. 8 moedas de ouro? Uau! Exclamou o professor. E rindo, zombou. Aqueles homens no mercado deixaram de fazer um bom negócio, não é mesmo? Sim, professor, concordou o menino, muito empolgado. Então, professor, perguntou o menino, o senhor vai vender o anel por 8 ou 10 moedas? Não vou vendê-lo, respondeu ele. Eu fiz isso apenas para que você entenda uma coisa. Você, meu jovem, é como esse anel, uma joia valiosa e única. Mas somente pessoas sábias podem avaliar o seu real valor. Ou você pensava que qualquer um poderia avaliá-lo corretamente? Não importa o que digam de vocês. O que importa é o seu real valor. E dizendo isso, colocou o seu anel de volta no dedo. Todos nós somos como esta joia, único e valiosos. Infelizmente, passamos a vida andando por todos os mercados da vida, barateando nosso próprio valor, pretendendo que pessoas mal preparadas nos valorizem. Ninguém deveria ter a força de nos fazer inferior, sem o nosso consentimento. Cada um de nós é especial, pois foi Deus que nos fez. Então, somente Ele, irmãs, somente Ele sabe o nosso real valor. E nós temos que ter consciência do valor que o Senhor dá para nós. Então, como Romanos 12, 3 diz, não se julguem melhores do que realmente são. Ao contrário, sejam modestos nos seus pensamentos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Nenhuma outra pessoa. Então, saibam que nós somos preciosas aos olhos de Deus, nós somos
muito amadas por Deus, e assim nós devemos de retribuí-lo, amando e valorizando o nosso Deus. Nesse momento, a Clara vai fazer uma leitura bíblica com as irmãs, nós vamos nos colocar de pé. Lucas, capítulo 12, de 4 a 9. Vamos ficar de pé e depois nós vamos cantar um louvor com a Taninha. Leitura. Vamos ler todo mundo junto, né? Acompanha a Clara. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Não se vendam 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois valeis do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Então vamos continuar de pé e vamos louvar com a Taninha? Tá bom. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está com você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Olha para tua irmã e aponta. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está com você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Olha para tua irmã. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Tem mais, Sônia? Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus se move em nós, né? Glória a Deus por isso. Nesse momento, a Edmar fica aqui. Aí as irmãs continuem de pé. E eu convido a Rosilene, nossa preletora de hoje. Oh, glória. E eu vou pedir que a Edmar ore pela vida da Rosilene. A gente ficou muito feliz dela ter aceitado, dela ter vindo. A gente fica muito feliz com a Rosilene aqui. Ela está só emprestada. Ela está emprestadinha, né? Essa bênção, né? Que está servindo ao Senhor em outro lugar, sendo bênção lá também, sendo um canal espetacular de Deus. Então, nós estamos hoje recebendo do Senhor. Olha, muitas mulheres vieram hoje para receber do Senhor através da sua vida, viu? Que Deus te abençoe. Vamos orar, irmãs, oremos. Obrigada, Senhor, por este momento, por essa oportunidade linda, Pai, que o Senhor nos dá. Esse tempo tão lindo que o Senhor está nos dando, Senhor Deus, de estar na Tua presença, buscar a Tua face, aprender de Ti, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque a Tua palavra, Senhor Deus, tem encontrado já lugar em nossos corações. Obrigada, meu Pai, porque estamos aprendendo, meu Pai, que ainda que alguém nos olhe, Senhor Deus, nos despreze, nos julgue, Senhor Deus, como um nada ou como alguém de pouco significado, o Senhor é quem vê o nosso significado e nos exalta, Senhor Deus, no momento certo e na hora certa. Ó Pai querido, muito obrigada pelo Teu amor tão grande sobre as nossas vidas. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor já está falando aos nossos corações. E obrigada, meu Pai, pela vida, Senhor Deus, da Rosilene, que vai estar trazendo o Teu recado nesta noite. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já colocou no coração dela o que Tu tens para falar aos nossos corações nesta noite. E eu te peço, Senhor, venha cobrir a Tua filha, Senhor Deus, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, sobre a sua vida. E que quando ela estiver falando, Senhor Deus, não seja ela quem nós venhamos a ouvir, mas seja a voz do Teu Espírito Santo, porque o que ela mais quer, Senhor, é ser um canal de bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Ó Pai querido, que ela vai ser a nossa porta-voz, o Teu porta-voz nesta noite, Senhor Deus. E eu sei, Senhor Deus, que ela vai falar, não por ela, mas pelo Teu poder para os nossos corações. Obrigada por aquilo que nós já ouvimos através da Tua filha, Claudinha, Senhor. Obrigada, meu Pai, por essa palavra também abençoadora, meu Pai, que ela nos trouxe nesta noite, Pai, no início deste trabalho, desse tempo lindo que o Senhor separou para nós. Muito obrigada pelas mulheres que aqui também estão, que o Senhor possa estar tocando no coração delas, meu Pai, que elas possam sentir o desejo de retornar. E não só elas, mas trazer as suas amigas, as suas irmãs, sejam quem fossem, Deus, as mulheres que estão ao seu redor, que necessitam ardentemente estar aqui, para receber da mesma forma como nós estamos recebendo hoje. Muito obrigada por tudo. Esteja conosco, continue conosco e abençoando, Senhor Deus, a vida da Tua filha, Senhor Deus, a Rosilene, restaurando a sua vida cada dia mais. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, que a graça e a paz de Jesus possa estar em nossos corações nessa noite, amém? Você prestou atenção no que você cantou ainda agora? Eu vi algumas irmãs cantando assim, como se não tivesse valor nenhum. E às vezes a gente precisa cantar os louvores sentindo, porque é uma mensagem de Deus para os nossos corações.
né? E às vezes a gente chega aqui se sentindo realmente um nada, né? Porque durante a semana ou durante o dia algumas coisas aconteceram ou algumas coisas não aconteceram para a gente e aí a gente se sente um nada. Mas aí você chega aqui e escuta um louvor desse e fala assim, você tem valor, o Espírito Santo, sabe quem é o Espírito Santo? É aquele que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, e é Ele que está dentro de nós. Então quando você louvar, esquece o teu problema, deixa ele lá fora. Eu aprendi uma coisa que, nem sei qual foi o professor, já passaram tantos professores na minha vida que eu já nem lembro mais quem foi, que quando você entra num lugar, você deixa o seu problema na porta. E aí você entra naquele lugar. E quando você sai daquele lugar, se você encontrou ali problemas, deixa ele também na porta e vai para onde você tem que ir. Porque a gente tem o costume de carregar problemas na nossa vida, né? E quando a Jennifer me convidou, confesso que foi uma batalha grande, né? Primeiro eu vinha, aí eu não pude vir porque eu não estava podendo falar. Que eu fiz uma cirurgia recente, vai fazer 2 meses, mas eu não podia ficar falando muito, nem ficar muito tempo em pé. Aí falei, Jennifer, não posso. Mas assim, com o coração pesado, que eu não gosto de negar, de falar do amor de Deus, né? E semana passada, o médico desmarcou de quarta para terça. Aí eu falei, Jesus tem misericórdia. Eu falei, Senhor, você não quer que eu pregue não? Fala logo, sabe? Eu já estava achando que não era para mim trazer a mensagem. Aí, quando eu liguei para ela, ela falou assim, foi de Deus. Aí eu falei, eu já disse no telefone, glória a Deus. Eu falei, tá bom, se foi de Deus, foi de Deus. Aí ela me explicou que ia ter uma programação aqui da irmã Florinda, né, 90 anos, né? 90 anos da irmã Florinda, que bênção. E aí, Deus veio confirmando que era para a gente trazer a mensagem. E eu preparando a mensagem no decorrer do tempo, e eu não conseguia terminar. Não conseguia terminar. Eu falei, Deus, eu preciso terminar a mensagem. Já que é para me pregar, me dá o final da mensagem. E no domingo, por isso que eu digo, venha à casa de Deus com a intenção de ouvir Deus falar. Independente do problema que você tenha. Porque Deus tem sempre alguma coisa para falar com a gente. A gente nunca sai daqui sem Ele falar. A não ser que a gente tampe os nossos ouvidos espirituais e não entenda o que Ele está falando. E aí o pastor pregando domingo de manhã, aí ele falou sobre Daniel. Eu falei, mas Deus, Daniel é homem. Eu vou falar para mulher. Daniel. E quando terminou o culto, eu falei, pastor, obrigada. Peguei o gancho da sua mensagem para terminar a minha. Ele, glória a Deus, que bom. Então, eu consegui terminar a mensagem. E eu espero que, como ela foi bênção na minha vida, eu digo foi, porque quando a gente começa a escrever e a gente começa a ler a palavra de Deus, ela vem falando ao nosso coração, vem renovando a nossa alma, vem transformando o nosso ser, e é assim que a palavra de Deus é. Mas eu pesquisei sobre a pérola. A pérola fala assim, as pérolas são fabricadas através da invasão de micro-organismos dentro da ostra, onde ele é preso, e aí as defesas da concha chamada nácar são liberadas constantemente, e aí encapsula e inserindo, leva de 2 a 3 anos para esta completar o seu processo. Pode ter a cor creme, branca, preta, azul, rosa e cinza. Depende do ambiente em que ela foi encontrada, né? Dependendo do ambiente em que ela está, ela tem as cores dela, né? E aí no capítulo 13, fala lá exatamente assim, ó. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. E aí eu comecei a ler esse texto, falei, Deus, o que o Senhor quer falar? E aí ele me deu o tema falando, a pérola de grande valor, né? Quem é a pérola, irmãs? Vamos lá, vamos tentar entender. Quem é a pérola nesse versículo? Por que nós somos a pérola nesse versículo? E quem é que vive dentro de nós? O Espírito Santo. Então, nós somos preciosas. Essa é a pérola de grande valor. Nós somos importantes, mas a pérola de grande valor é o nosso Senhor Jesus. Ele reina dentro das nossas vidas e por isso nós somos tão importantes. E muitas das vezes a gente esquece essa importância. E quem é Jesus? Aquele que morreu na cruz
em meu lugar, em nosso lugar. Aquele lugar não era dele, aquele lugar era nosso. E a gente tem sempre que lembrar disso. E quando lembrar que esse ser tão especial reina dentro do meu coração, eu sou especial. Nada pode tirar isso da minha vida. Eu sou especial. Independente do que falam, independente do que tentam me mostrar diferente, eu sou especial. Mas, para a gente ser especial, a gente precisa fazer algumas coisas, né? E uma das coisas aqui, falando sobre renúncia e obediência à palavra. E aí a gente vai ler lá em Daniel, capítulo 6. Vamos lá, abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 6. E nessa parábola, né, o negociador somos nós. Nós é que temos que olhar para essa pérola, que somos nós, que porque Jesus vive dentro das nossas vidas, e abrir mão daquelas pérolas que não tem valor nenhum para a gente, e às vezes a gente quer carregar com a gente o tempo todo, né? Aquele peso do pecado, o peso da desobediência, o peso da não renúncia. O que é renunciar? Alguém pode falar para mim o que é renunciar? Vocês sabem que eu gosto de interagir, eu não gosto de falar sozinha, não. Abandonar, deixar algo para trás, né? Isso é renúncia. E muitas das vezes a gente não quer fazer isso. E aí a gente começa a não valorizar a grande pérola nas nossas vidas, que é Jesus, né? E a gente sabe que ele renunciou onde? O céu. Ele renunciou ao céu para estar junto aqui conosco, nos ensinando e vivendo, morando dentro dos nossos corações quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então vamos lá, ler o livro de Daniel, capítulo 6. O primeiro versículo fala assim. A idade chegou, então tem que usar o óculos agora, né? Ah, tá ali. Pô, melhor ainda, nem preciso de óculos. Graças a Deus. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes desse conta para que o rei não sofresse dano. Vamos lá, paramos no versículo 2, tá? Daniel foi eleito o quê? Presidente, né? Foi eleito presidente. Presidente, ele tem uma autoridade, a gente sabe que ele tem uma autoridade. E Daniel, a gente sabe que quando ele assumiu, né, esse cargo, ele começou a ser perseguido. Lembra da pérola? Como é que a pérola é feita? Entram micro-organismos, né, que ela encara como um corpo estranho e começa a atacar. E muitas das vezes, nós também somos perseguidos. Muitas das vezes não, todos os dias, né? Todos os dias nós somos perseguidos, seja dentro da nossa casa, seja fora da nossa casa, seja na nossa própria consciência, né? Nós somos perseguidos e às vezes a gente se deixa levar por aquilo ali. Mas se você for lendo, a gente vai estar lendo no decorrer do tempo, Daniel 6, a gente vai ver que Daniel não deu muita importância a isso não. Porque se ele desse importância, ele não faria aquilo que Deus designou para que ele fizesse. E Daniel tinha tudo, mas ele, com certeza, a gente vai ver no decorrer do capítulo que ele tinha tudo, mas ele também era capaz de abrir mão de tudo em prol de Deus. E a gente vai ver que ele abriu, né? Em Daniel, versículo 5, 7 e o 11, fala assim: então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Porque ele sabia o quê? Que Daniel, ele o tempo todo clamava a Deus. Aqueles homens não eram bobos, né? Eles sabiam que Daniel tinha o horário certinho que ele ia lá, ajoelhava e orava. E eles queriam achar alguma coisa para incriminar Daniel, né? Aí entra às vezes nas nossas vidas. Daniel podia muito bem naquela situação não ver o cuidado de Deus. Poxa, se Deus fez com que o rei me colocasse como presidente, por que ele está permitindo que aqueles homens me perseguem? E muitas das vezes a gente faz esses questionamentos a Deus.
Deus me levanta para fazer um trabalho, e aí naquele trabalho eu sou perseguida. Aquele trabalho eu sou desvalorizada. Por quê? Aí você começa, por quê? Por quê? Por quê? Mas não pergunto para quê. E é para nosso crescimento espiritual, para a gente amadurecer espiritualmente, porque a gente sabe que grandes batalhas estão vindo por aí. A gente sabe que grandes batalhas estão vindo. Às vezes a gente acha assim, não, já estou tão cansada de guerrear. É hora de renovar as forças, irmãs, porque as batalhas vão continuar vindo. Enquanto nós estivermos aqui, as batalhas vão continuar vindo para tirar a grande pérola das nossas vidas, para tirar a importância de Jesus nas nossas vidas. A gente tem visto, né, aí na televisão, eu praticamente não tenho visto muita televisão, não. Vejo às vezes depois das 11, na verdade a televisão quase que me vê. Porque aí eu vejo um pedacinho e durmo. Aí quando eu abro o olho, já passou até o filme que estava vendo, está começando outro. Então, assim, mas pelo que a gente vê nos anúncios, porque agora eles estão usando uma tática diferente, vocês já perceberam? Você não assiste a novela, mas você sabe o que vai se passar na novela. Então, aguça o quê? Mulher é muito o quê? Curiosa, né? Não é só mulher, né? Os homens também estão muito curiosos, muito. E aí aguça em você a curiosidade de você visualizar aquilo. E aí você começa a se contaminar de novo com aquilo que você começou a renunciar, que são as coisas deste mundo. E aí a grande pérola começa realmente a perder a grande importância nas nossas vidas. E nós mesmos deixamos de nos importar com nós mesmos quando nós começamos a nos contaminar com essas coisas. E a gente tem visto que eles querem enfiar a goela abaixo da gente o que eles estão acreditando. Essa liberdade sexual, essa liberdade de tudo, social, de tudo. Eles querem que a gente entenda que é verdade. E, abrindo um parênteses, ontem eu conversando com o Guilherme, eu fiquei muito preocupada, porque os nossos jovens, a gente pensa que eles estão preparados, não estão não, gente. Dentro das igrejas eles não estão preparados. Porque eles têm se deparado com coisas lá fora que tem feito com que eles questionem, será que o que a Bíblia diz é verdade? E sabe por que eles estão questionando isso? Ontem eu pedi a Deus, antes de conversar com ele, eu falei, Deus, me mostra o que está acontecendo com ele. E na hora que ele começou a falar, ele falou assim, mãe, eu tenho me decepcionado com as coisas dentro da igreja. Olha lá. Olha a renúncia que às vezes a gente não faz, a desobediência daquilo que a gente não coloca em prática, aquilo que a gente fala tanto e às vezes a gente não coloca em prática. Né? E a gente vai ver, no capítulo, voltando lá para Daniel, que Daniel, ele falava e ele vivia aquilo que ele estava falando. Daniel é um homem, mas a gente tem que trazer o exemplo de homens e mulheres da Bíblia para as nossas vidas. Né? E muitas das vezes a gente tem que realmente, mesmo na perseguição, mostrar assim, eu sei em quem tenho crido e estou bem certa que é poderoso para guardar o meu tesouro, que é a minha vida, até o dia final, até o juízo final. A gente tem que ter essa certeza nas nossas vidas. Né? E Daniel ele tinha essa certeza, e ele ainda nem tinha escutado falar sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Daniel ainda não tinha escutado isso, mas ele já vivia uma intimidade com Deus tão profunda que essas coisas não atingiram a sua vida. E aí no versículo 7, fala assim, todos os presidentes do reino, os capitões e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não... Pode passar o 8. Travou? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Dá para passar? Parou. Faltou um pedacinho. Vamos lá, deixa eu ler aqui o 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha como é que aqueles homens articularam, era uma articulação maligna.
Eles visualizavam Daniel. Olha como é que o mundo observa a gente, né? A gente tem mania de achar que eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu não tenho que ser exemplo, e eu sou assim, me aceite assim. Mas se a gente prega uma coisa, a gente tem que vivenciar aquilo que a gente prega. Por mais difícil que seja, por mais que às vezes você tenha vontade de enforcar alguém, você tem que manter o controle, buscar os frutos do Espírito para nossas vidas. E isso é renunciar, isso é obedecer, isso é honrar a grande pérola que existe dentro das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus. E Daniel honrou isso. No versículo 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Eles vigiaram o tempo todo Daniel, eles queriam pegar. E assim é com as nossas vidas. O mundo vigia, não aquilo que você vem à igreja, né, vem com a sua biblinha embaixo do braço, traz todo mundo para a igreja, mas o mundo quer ver se aquilo que você está pregando ali, que você escuta aqui todos os domingos nos louvores, nas orações, nas mensagens, se você vai vivenciar aquilo. E é isso que eles querem. Eles querem que a gente vivencie o testemunho pessoal. Muitas das vezes a gente não precisa nem falar de Jesus. Só o nosso testemunho já fala muito mais alto. E quando a gente faz o nosso testemunho para que as pessoas tenham um desejo de conhecer a grande pérola que é Jesus nas nossas vidas, e aí você está fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. E foi exatamente o que Daniel fez, né? E ele atraiu inveja. A gente, é uma coisa estranha, né? O que mais eu tenho escutado são pessoas... A gente pensa que os problemas são só na nossa igreja, né? Mas não é não. Em todas as igrejas os problemas praticamente são os mesmos. E um deles é a inveja. Eu não consigo entender. Até hoje eu fico tentando entender. Na igreja tem tanta coisa para se fazer e tem tanta gente com inveja de uma pessoa que está fazendo às vezes um trabalho. Já pararam para pensar nisso? Ela às vezes não levanta do banco para fazer, mas ela consegue disseminar alguma coisinha. E aquele trabalho ali não ficou legal. Ainda às vezes ainda tem coragem de falar assim, se eu tivesse ali ficaria melhor. Mas na verdade nem levanta do banco para fazer, né? Não levanta do banco para fazer. E nem levanta às vezes de madrugada, Deus incomoda para orar. Para que orar? Não sou eu que estou fazendo um trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. Eles tiveram inveja de Daniel, porque Daniel, ele era bem visto pelo rei. Você vai ver na história, quando Daniel é lançado na cova dos leões, como que o rei fica desesperado. Porque o rei, ele não podia infringir aquele decreto. Ele havia assinado. Então, ele não podia perder a postura dele de rei. Mas ele fica desesperado quando Daniel é jogado na cova dos leões. Né? Daniel foi colocado à prova, lá no versículo 15 ao versículo 17. Versículo 15 e versículo 17. E às vezes a gente lê a história como se fosse um conto de fadas, né? Mas não foi um conto de fadas, não. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões, e falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Sabe o que é isso? Testemunho pessoal. Olha a intimidade que Daniel tinha com Deus, a ponto de um rei reconhecer que o Deus que Daniel... toda vez que eu leio essa passagem, estava lendo, eu li, reli, eu me arrepio dos pés à cabeça, porque é um exemplo de fidelidade, gente. A gente precisa ser fiel a Deus. Eu digo a gente porque eu me incluo nisso. A gente precisa ser fiel a Deus. Deus tem sido tão fiel com a gente. Quando a Claudinha estava orando aqui, que saudade que eu tenho de ouvir as tuas orações. Porque uma oração, eu tenho assim, eu sei que a Claudinha não vai tomar isso como honra, porque ela sabe que a honra é a glória de Deus. Mas a Claudinha, ela tem uma oração tão simples, mas tão pessoal, que ela me emociona. E às vezes a gente quer usar palavras lindas e bonitas, maravilhosas, quer chamar a atenção das pessoas, quer falar alto, mas aquilo que Deus quer ouvir, que está dentro do teu coração, você não fala para Ele. E a gente precisa falar. Nós não somos importantes?
Não é o Espírito Santo de Deus que vive dentro das nossas vidas? Não é a pérola preciosa que vive dentro de nós, que é o nosso Senhor Jesus? Então eu tenho que falar, eu tenho que declarar para o meu Jesus o meu amor por Ele. Eu não tenho que ter vergonha. E muitas das vezes a gente tem essa vergonha. E Daniel não tinha. Tanto não tinha, que a gente vai ler o que Daniel estava fazendo. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Para eles verem, a janela estava aberta. Então Daniel não tinha vergonha de falar com Deus. E Daniel sabia do decreto, porque ele era presidente, então ele tinha que tomar ciência de todas as leis que estavam sendo colocadas ali. E ele não era nenhum alheio ao que estava acontecendo. Mas ele não se prostrou perante aquele decreto. Ele permaneceu fiel ao Deus que com certeza iria livrá-lo. Tanto que o rei, coloca para ele e fala assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Gente, a gente tem a mania de... Eu sempre falava na classe, com as irmãs que eram da minha classe, eu não leio a palavra de Deus como um conto de fada, não. Eu tenho medo de barata. Você imagina eu entrar numa cova sabendo que tem leões. Não era um leão, eram leões. Sinal de que era mais de um que tinha ali dentro. E a gente sabe que o leão, ele não precisa nem te morder, não. Só a pata dele já mata. Então, você imagina Daniel entrando dentro daquela cova, sabendo que seria colocada uma pedra, e quando se coloca uma pedra, o que acontece? Fica tudo escuro, tu não enxerga nada. Naquela época não tinha luz não, gente. Naquela época eram tochas, nem vela tinha, se eu não me engano, naquela época não tinha vela, né? A vela não tinha sido inventada, era óleo, né? Era usado azeite, né? Então, era tudo escuro. Mas ali naquela caverna não tinha azeite, não. Porque Daniel ia precisar olhar o quê? O leão ia comer ele? O que ele ia precisar olhar? O leão precisa olhar. Ele vai pelo cheiro, né? Ele tem um sentido dele de caça. Tanto que ele caça à noite. Então, ele tem um sentido dele. Então, Daniel entrou naquela cova confiante de que realmente o Deus a qual ele servia iria livrá-lo. De que forma ele nem sabia. E muitas das vezes a gente esquece, que nós temos um Deus que é todo poderoso, ele pode vencer qualquer batalha nas nossas vidas. Eu estava ouvindo um louvor e me veio à memória alguns momentos que eu passei, alguns tempos atrás, e agora eu posso glorificar a Deus, porque naquele momento em que eu me sentia incapaz, Deus me fazia capaz. Porque quando você se sente incapaz, Deus entra em ação. Porque aí é na hora que você se esconde atrás de Deus e diz assim: eu não posso fazer nada. Eu já não tenho mais forças para caminhar. E aí Deus entra em ação. E aí realmente você começa a se sentir capaz, porque Ele está na frente, não é você. Não somos nós que estamos à frente. E foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Por ele confiar tanto em Deus, ele entrou naquela cova, ele podia muito bem se rebelar, se bater todos, sair batendo em todos os soldados. No final de contas, ele era o quê? Presidente. Ele podia se usar da influência que ele tinha, mas ele não usou isso. Ele simplesmente, tem que entrar na cova. Vamos lá, Entrou e fechou. E o rei, pelo testemunho de Daniel, passou a noite em claro. Imagina um rei em jejum por causa de um homem. Ele não quis música, ele não quis comida, ele não conseguiu dormir, porque você imagina você jogar alguém dentro da cova dos leões e saber que os leões iriam comer aquela pessoa. E alguém que ele tinha muito apreço, o rei tinha um carinho especial por Daniel. Por mais que ele não acreditasse em tudo ali que Daniel falava, mas ele tinha um carinho especial por Daniel. Por quê? Porque Daniel dava testemunho de quem era ele. Quem somos nós? Somos cristãos. Se estamos cristãos, temos que ser fiel ao Cristo que nos faz cristãos. E muitas das vezes a gente não é. Porque às vezes a gente esquece o valor que nós temos. A gente se deixa influenciar pelas coisas que tem passado aí,
A gente tem visto um evangelho vendido, né? Como se só prosperidade. Se você não prospera é porque você está em pecado. Gente, olha só. Vamos parar com isso dentro das nossas igrejas. Se você fica doente, irmã está em pecado. Irmão está em pecado. Vamos parar com isso. Eu orei, meu ente querido morreu. Deus não ouviu a oração dela porque ela está em pecado. Para com isso. Deus é o dono do tempo. Ele é que controla todas as coisas. Se aconteceu, foi a permissão dele. Nada, nem um fio do cabelo nosso quebra sem a permissão de Deus. Eu não digo nem cai, quebra sem a permissão dele. Então, tudo o que acontece é com a permissão de Deus. E quando Deus permite, Ele quer ensinar alguma coisa para a gente. Deus não é um Deus que faz as coisas por fazer. Ele faz porque Ele quer ensinar algo para nossas vidas. E aí é hora da gente, ao invés de perguntar o porquê, pergunta para quê, Deus? Para que tanto sofrimento? Para que tanta prova? E eu li no outro dia na internet, eu já conheci essa frase, né? Mas aí só relembrei. Deus só dá grandes batalhas a grandes soldados. Se Deus está te dando grandes batalhas, é porque você é um grande soldado. Nós somos grandes soldados. E aí a gente sabe que, se nós somos soldados, existe quem? Um comandante, um general. E ele é o nosso general. É ele que vai vencer as nossas guerras. Eu só tenho que pegar a arma, que o cristão não usa arma, né? A nossa arma é essa daqui e essa aqui. Você não precisa botar os joelhos às vezes no chão, não. E essa semana eu estava até falando isso com o Jenison, né? Eu parei de chamar ele de pastor, às vezes, perante as pessoas, porque o pastor de lá da igreja falou assim, para de chamar ele de pastor na frente dos outros. Ele é seu esposo, você precisa chamar ele de Jenison. Senão você vai chamar ele em casa até de pastor também. E às vezes até acaba esquecendo mesmo, dependendo da situação, eu falo pastor. E eu conversando com ele, eu falei assim, as pessoas, elas não estão tão preocupadas, né, com o interior, elas estão preocupadas com o exterior. Se você vê alguém com uma manga aqui, uma gola aqui, um vestidão lá embaixo, essa é consagrada. Se você vê alguém com uma calça comprida, mais apertada, uma blusa um pouquinho mais decotadinha, não, essa daí não tem consagração nenhuma. E às vezes você está julgando errado. E nós não temos que julgar ninguém. Porque a palavra de Deus diz, com o mesmo peso que eu julgo, eu vou ser julgada. E aí às vezes a gente começa a pecar. E aí a gente começa a abrir mão da importância que nós temos na presença de Deus, no reino de Deus. E a gente tem que parar de fazer essa coisa do julgamento, de olhar a aparência das pessoas. Olha o interior. E eu aprendi também com as minhas lideranças, você conhece uma pessoa pelos frutos que ela dá. E não precisa ser muito fruto, não. Às vezes, um fruto que aquela pessoa dá, já mostra para você assim, essa é uma mulher de Deus. Esse é um homem de Deus. Aí vai uma mulher de Deus, verdade. Por mais que às vezes a roupa dela não te diga nada, mas aquilo que ela faz precisa falar muito mais alto do que aquilo que a gente coloca no nosso exterior. E aí, no versículo... Peraí, fechei aqui. No versículo 17, Daniel foi jogado lá na cova dos leões, né? E no versículo 20, fala assim, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, esse foi o rei, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? E aí no versículo 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Então mostrou, né, glorificado seja Deus, porque Ele nos guarda em meio às tempestades da nossa vida. Às vezes a gente pensa que o nosso barquinho vai afundar. Vai não. Pode entrar água, Ele vai te dar uma canequinha, tu joga fora a água do barco e o barquinho vai continuar. Vai devagarinho, mas vai. Você não pode abandonar o barco no meio do caminho. Porque se nós abandonarmos o barco no meio do caminho, a gente não vai saber quão grande seria a nossa vitória lá na frente. E às vezes a gente larga, né? A gente tem passado realmente por problemas muito grandes dentro das igrejas, né? Não é só aqui. Todas as igrejas, todas as pessoas que eu converso falam a mesma coisa, que alguns problemas, e sempre os mesmos problemas, né?
Porque a gente tem visto que as pessoas buscam muito a Deus, mas não querem fazer aquilo que Deus está mandando fazer. E muitas das vezes a gente tem que fazer. Né? Daniel, ele podia muito bem falar assim, não, Deus, eu vou mais me prostrar não. Porque se eu me prostrar aqui, ó, daqui a 30 dias, se eu continuar me prostrando, vão me jogar naquela cova ali. Mas Daniel não fez isso. Ele não abriu mão da salvação, daquilo que ele acreditava. E a gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita. Se um dia você levantou a mão para Cristo, e Cristo colocou no seu coração, dizendo que você é especial e acabou-se a história. Nós somos importantes para Deus. Se nós não fôssemos importantes, você acha que Jesus ia morrer na cruz no nosso lugar? Desceria do céu, aonde não tem nada ali de dor, de sofrimento, de tristeza, e vir a essa terra por minha causa? É porque eu sou importante. Porque ele acreditava no Deus que Daniel falava. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Você ser usado, você ser visto como um exemplo de pessoa íntegra, de pessoa que tem intimidade com Deus. Isso é muito bom. É muito gostoso quando as pessoas olham para você e dizem assim, você é diferente. Você está passando por um problema, né? Porque algumas pessoas conhecem, às vezes, os nossos problemas, vizinho, dependendo, parente. Você é tão diferente, você mantém uma calma em meio à tempestade. Por que vão me apavorar se eu tenho um Deus que está na minha frente, que pode vencer e abrir mar? Deus que pode ressuscitar mortos. Deus que faz cego de nascença enxergar. Porque Deus não é o Deus do passado, não. Deus continua sendo o mesmo Deus de hoje. Nós é que mudamos. Às vezes os milagres da nossa vida não acontecem porque nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer. E aí, voltando à oração, às vezes a gente ora, Senhor, mostra o que está acontecendo de errado. Senhor, muda a minha vida. Aí Deus vem e começa a mudar. E você fala, não era isso que eu queria, não. Né? Que a mudança de Deus, ela traz dor. Sabia que a mudança de Deus traz dor? A pérola, você pensa que ela, para ser formada, a ostra não sente nada? Ela tem que todo dia jogar um líquido ali em cima daquele corpo estranho, para aquilo endurecer e se transformar numa pedra preciosa. Você pensa que ela não sente dor? E às vezes a gente quer a mudança de Deus nas nossas vidas e não queremos sentir dor. Se Ele sentiu dor por mim, quem sou eu para questionar as dores que Ele tem me dado? Não vou dizer para você que às vezes a gente não fala assim, poxa Deus, dá uma aliviada aí. Muitas das vezes eu já falei para ele, Senhor, me dá refrigério. Essa semana passada mesmo, meu pai estava passando mal, eu falei, Senhor, eu estou em recuperação ainda. Pega leve aí, foi minha mãe, agora meu pai também, vamos devagar. Entendeu? E às vezes, se você fala isso para alguém, né, para outras pessoas, eu falo assim, irmã, falando assim com Deus, eu tenho intimidade com esse Deus, porque Ele sabe que quando eu falo com Ele desse jeito, eu não estou faltando com respeito, não. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida, e eu posso pedir a Ele, sim, o refrigério em meio às tribulações. E Ele dá, hein? E Ele dá. É o refrigério sobrenatural que você sente em meio às tribulações, que você diz assim, como é que eu consegui? Como é que eu aguentei aquilo tudo? E aí Deus fala assim, você não pediu para mim estar na frente? Estou na frente. Estou falando com vocês aqui, se vocês vissem, meu corpo está todo arrepiado, porque Deus, Ele fala aos nossos corações. Ele quer que a gente saia da casa dEle cheia da presença dEle. Em meio a tantas situações difíceis, Ele quer que você saia cheia daqui, que você não entre aqui vazio e saia da mesma forma que você entrou. Porque se Deus se faz presente nesse lugar, a gente tem que sair daqui de forma diferente. Agora, venha buscar a Deus. Venha buscar a Deus. Se você vier para olhar os defeitos, os problemas, você não vai conseguir ouvir Deus falar com você. E você vai sair daqui pior. Você não vai entrar aqui vazio. Você vai sair daqui nem sei como. Não sei se existe coisa pior de estar vazio. Não sei, né? Acho que não existe. Vai sair daqui pior do que você entrou. Daqui ou de qualquer outro lugar que você vá buscar a Deus. Então venha à casa de Deus para buscar. E Daniel, ele deu esse testemunho a ponto do rei falar isso.
E aí, no versículo 26 a 28, fala lá. Ele conseguiu, no caso aqui eu escrevi, né? Ele conseguiu fazer com que o reino se prostrasse perante o único Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Nós temos que glorificar a esse Deus, exaltar a esse Deus e mostrar para esse mundo que nós somos diferentes. Que nós glorificamos a Deus sim. Eu sou batista. Esquece que você é batista, você é cristão. Você precisa glorificar e exaltar o nome desse Deus que te faz levantar todos os dias, abrir os seus olhos, te dá comida, te dá água. Pode ser não a comida que você gostaria, mas Ele te dá o alimento. Você não está passando fome, não está passando grandes necessidades. Que grande necessidade é quando você não tem nem o que comer, nem o que beber. Isso é grande necessidade. E aí fala assim, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. O rei reconheceu isso. E aí, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Deus faz a gente prosperar quando a gente é fiel. Mas não é prosperar em dinheiro não, gente. Porque às vezes a gente fala assim, prosperar, né? Vou ter uma conta gorda, vou poder sair para jantar todas as noites, vou precisar mais fazer comida, vou sempre ter dinheiro para ir a restaurante. Não, prosperar espiritualmente. O que a palavra de Deus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus tem tentado acrescentar isso nas nossas vidas. Como Daniel, Paulo, abriu mão de tudo que ele tinha para pregar o evangelho, para ser obediente, renúncia. O povo de Deus está precisando de ouvir essa palavra mais, renúncia. Abra mão do seu eu. Mas o irmão me magoou, o irmão me chateou, o irmão não me chamou. Se o irmão não te chamou, vai lá, pede a ele, fala, irmão, está precisando de ajuda? Está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar em quê? Se vai ter, a irmã está falando que vai ter, a irmã Creuza está falando que vai ter EBF, né, semana que vem. Gente, você não tem noção de quanto se trabalha no EBF, de quanto trabalho se precisa, de quanto a gente precisa para trabalhar no EBF. Até na recepção. Encerrando a mensagem, vou contar uma experiência para vocês. Eu sempre trabalho no EBF como professora, estou sempre assim na frente ajudando. Esse ano, como eu fiz a cirurgia, me botaram sentadinha, né? Na verdade, eu queria trabalhar, mas falei, não, você não vai trabalhar em lugar nenhum, você vai ficar quietinha. Aí a menina veio, a responsável, e me botou sentada na cadeira para fazer a inscrição das crianças. Antes de sair de casa, eu falei com Deus assim, o que eu vou fazer lá? Não posso dar aula, não posso pegar a criança no colo, criança não pode vir correndo e bater na minha barriga. Mas Deus falou assim, vai lá, eu vou te mostrar o que você vai fazer. Ela me botou sentadinha lá na cadeira. Aí comecei a escrever, perguntando nome, endereço. Quando eu perguntava a data de nascimento das crianças, as crianças todas ali da comunidade, eu falava assim, qual o dia e o mês que você nasceu? Qual o dia e o mês que você nasceu? Sei não, tia. Foi janeiro, fevereiro, março? Foi março, tia. Aí, e o dia? Aí eu falava de 1, às vezes, quando eu chegava no 20, foi no dia 15. Aí eu falava para eles assim, toda vez que te perguntarem o dia do seu nascimento, que é a data mais especial da sua vida, que foi onde Deus escolheu para você vir a este mundo, você vai dizer para as pessoas assim, é dia 15 de março. Aí eles ficavam assim olhando, aí teve uma que veio e falou, tia, eu não sei o dia do meu aniversário. Eu falei, minha filha, aí eu peguei no bracinho dela e comecei a alisar o braço dela e falei para ela assim, você sabe que o dia que você nasceu é o dia mais importante? Houve uma festa lá no céu quando você nasceu? Aí os olhos dela começaram a brilhar, aí eu comecei a entender qual era a minha função na EBF. E às vezes você fala assim, poxa, mas eu não vou aparecer, né? Não vou cantar, não vou estar ali na frente, não vou estar lá na frente na classe das crianças, mas a sua recepção é tão importante. Essas crianças precisam de carinho.
Essas crianças precisam aprender que elas são realmente especiais. Já que você entendeu que nós somos especiais, nós somos importantes, elas também precisam aprender. E às vezes na sua recepção, só ali naquela porta, quando você chega assim, seja bem-vinda, abraça, está suja com cheiro que você gostaria de nem abraçar. Mas Deus parece que faz um tampão no teu nariz. É incrível, gente. Quando você se coloca à disposição de Deus, é experimentar. Quem já experimentou, é experimentar o sobrenatural de Deus. Ele coloca um tampão no teu nariz que você não sente aquele cheiro todo. E você sabe que a criança não está cheirosa, porque a roupa não está limpinha. Mas aquele abraço que você dá nela, aquele sorriso que você dá nela, já é um testemunho. Aquela criança, quando crescer, ela vai lembrar daquilo. Ó. Fui naquela igreja ali, ó, a tia dali me abraçou. Eu estava todo sujo, mas a tia nem se importou com isso, ela me abraçou assim mesmo. Está ajudando? Está ajudando. Então, gente, abra mão do seu orgulho. A gente precisa abrir mão dos nossos orgulhos. Se não te chamou, procure saber se precisa de ajuda. Não posso ajudar? Ore. Tinha um grupo de intercessão lá, os 3 dias. E eram irmãs de idade. Quando elas chegaram lá, eu vi uma irmã chegando, eu vi que ela é bem debilitada. Eu fiquei pensando assim, o que essa irmã está fazendo aqui, gente? As crianças vão derrubar ela, porque as crianças de lá... Vocês pensam que as crianças do núcleo são terríveis? Não são, não. Vocês não têm noção de algumas crianças que tem ali naquela comunidade ali, perto de Jardim São Bento. E eu fiquei pensando, e quando eu vi, as 4 se reuniram numa salinha que a gente separou para oração, e eu tenho certeza que foi a oração delas que sustentaram aquela IBF. Porque às vezes a gente via situações assim que só oração. Então, coloque-se à disposição. Você é uma pérola preciosa nas mãos de Deus. Coloque-se à disposição dele. E você vai ver que você tem muito mais valor do que você imagina. Que Deus possa estar completando essa mensagem no coração de cada uma de nós e que você jamais deixe que qualquer pessoa diga que você não é importante. Se ela falar para você assim, você não é importante, você não presta para nada, eu presto sim, sabe por quê? Jesus morreu na cruz no meu lugar. E se ele morreu, é porque eu tenho uma importância. Então, dê sempre essa resposta, até que você vai estar evangelizando essa pessoa também. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Agradeço a oportunidade. Para mim é sempre um prazer ver as irmãs. Quando eu vi a Zilma lá na igreja, no dia que ela foi lá, a Rosemary, nossa, é uma alegria tão grande que você fica com saudade, mas você não pode sair, né? Que as pessoas dependem de você lá também. Então, quando a gente vê os irmãos, é muito bom mesmo. Que Deus possa estar abençoando esse trabalho. Edmar, Claudinha, Jennifer, que estão aí, Tânia, estão sempre à frente, né? A Sônia está sempre ali na multimídia. Com certeza, sem você aí, o negócio aqui ia ser estranho, né, para a gente. Que Deus possa estar revestindo vocês com o sangue dele, tá? Com a unção, com a sabedoria e com o discernimento. Não desista. Esse trabalho é árduo, mas ele é de grande valor para o Senhor. Amém. Obrigada, Rose. Eu fico muito feliz e eu amo esses momentos de estar na presença de Deus, porque a gente percebe assim, eu tenho crescido muito mesmo com esse trabalho e ao longo da minha vida cristã, porque eu fico assim impressionada, como eu não sabia o que você ia falar e eu soube que ia dirigir hoje e o Senhor, Ele dá uma harmonia, as coisas que você falou, a leitura do início, então eu fico tão maravilhada com esse Deus. Então a gente percebe a presença dele, né? O texto que você falou, né? O Daniel, ele não teve medo de entrar lá, porque mesmo que ele morresse, ele sabia quem era o Deus dele e para onde ele, talvez naquela época eles não tinham ainda a promessa mas ele sabia que o Senhor estava com ele naquele momento ali. Então é como a gente leu lá no início, a gente não tem que temer ao homem, que pode matar esse corpo, mas a gente tem que temer a Deus, que nos dá a vida eterna.
Esse Deus a gente tem que servir e dar valor, como a Rose falou aqui. Então eu fico tão maravilhada. Então a gente sabe que o Senhor está aqui com a gente. Então é uma prova de que Ele é um Deus presente, um Deus vivo. Então, assim, eu não me furto essas oportunidades de ter a palavra, assim, sabe, de ouvir uma palavra maravilhosa como essa, que não tem como a gente sair da mesma forma que a gente entrou. E como assim, um testemunho, né, de que as pessoas veem o nosso Deus em nós, né? Uma vez eu trabalhava na farmácia e o netinho de uma da servente lá estava internado com broncolite. Geralmente dá em bebê, né? Era um bebezinho, então é muito perigoso porque a criança pode vir a morrer. Então ela virou para mim e falou assim: Cláudia, eu sei que você é uma mulher de fé, ora pelo meu netinho, sabe? Aí você vê assim, a responsabilidade que às vezes a gente nem se dá conta, mas que a gente dá esse testemunho. Aí o que eu fiz? Eu falei assim: meu Deus, eu fui para o banheiro porque não tinha nenhum lugar, me ajoelhei e falei: Senhor, ela confia no Senhor. Se ela me pediu é porque ela viu o Senhor. E eu orei. E mais tarde ela ligou para mim e falou assim: olha, Cláudia, ele saiu do CTI. Eu glorifiquei a Deus, que eu falei assim: Senhor, o Senhor confiou em mim para eu orar e o Senhor ouviu a minha oração. E uma outra vez foi até com o irmão Silvestre, a irmã meu Deus, Iracema, ainda estava viva, e o irmão Silvestre perguntou se a gente tinha algum conhecimento, porque ele tinha uma consulta na ACD, né, e precisava da prótese, essas coisas. Eu falei assim: irmão, eu não tenho. Nessa hora, eu virei e falei assim, eu cheguei em casa e falei: Senhor, a gente não tem conhecimento, mas a gente tem o Senhor. Aí eu orei, pedindo que essa consulta, que ele recebesse logo a ligação, e não demorou muito, ele recebeu. Então, o nosso Deus é um Deus vivo. Então as pessoas veem Deus em nós. Então eu não tenho mesmo, assim como Daniel. Você vê que o rei falava sempre o Deus de Daniel e não Daniel. Daniel, né, não é Daniel. Então é muito bom quando a gente é usado por Deus, a gente usa os nossos talentos para estar aqui falando a palavra dele, ou estar louvando no coral, ou estar limpando a igreja, não importa. O que importa é que a gente quer glorificar a Deus e louvar a Deus com o nosso ser. E é isso que Ele quer, nossa vida no altar dele. E a gente não sai ganhando com isso? Que maravilha a gente sair, assim, dever cumprido. Eu preguei a mensagem do Senhor e modificou corações. Não é gostoso isso? Trabalhar para o Senhor é muito bom. E que cada uma de nós tenha essa certeza e encontre o seu valor, porque como o corpo de Cristo, né, são muitos membros, né? Então, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu valor e a sua utilidade, porque foi para isso que Deus nos criou, para que nós o sirvamos e sejamos úteis para as outras pessoas. Aí nesse momento eu vou chamar a Edmar, e a Taninha vai estar trazendo a lembrancinha para a Rose, e a Edmar vai estar encerrando esse culto maravilhoso. Eu amo estar diante do Senhor e ouvir a palavra dele. Da Taninha, essa lembrancinha, tá, Rosinha? Você sempre lembrar do TPM. Bem, irmãs, eu estou vendo tanto. Ai, não estou conseguindo nem olhar. Está tudo brilhando aqui. Hoje o brilho está forte, hein? Meu olho está até ficando. Eu preciso botar um óculos. Mais forte. Irmãs, eu só estou vendo brilho agora, né? Graças a Deus. Sorrisos para todos os lados. Sorriso com dente de pérola, né? Irmãs, é maravilhoso isso. Olha, eu estou arrepiada também, porque é impossível. É impossível não receber do Senhor quem vem buscá-lo. É impossível. Irmã, está sendo bom? Está gostando?
pensa naquela irmã, naquela pessoa que poderia estar aqui recebendo também, você insista, traga. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade que eu recebi domingo para dar um anúncio do TPM. O pastor ficou doido, coitado, né? Quando ele me viu, meu Deus, mas você voltou. Aí eu falei, não, pastor, rapidinho, você vai dar um anúncio. Eu parei em pé ali, olhei para ele, ele ficou, me olhou assim, chegou a ficar russo. Ele, meu Deus, aí demais vai dar anúncio. Aí eu falei, só um pouquinho, por favor. Mas, irmãs, vale a pena convidar, porque eu sei que ninguém vai vir aqui para me ver. Eu sei que quem vier vai vir no tempo que Deus quer para falar ao teu coração. Esse tempo Deus separou para você. Não me pergunte por quê, que já existia um trabalho de mulheres na casa do Senhor, né? Não me pergunte por quê, apenas receba, porque foi Ele que falou, não fui eu. Viu, irmã? Chama aquela mesmo que você está pensando aí que precisava estar aqui, que ela está teimosa. Ela precisa receber do Senhor para mudar a estrutura dela espiritual. E eu digo isso para as irmãs por experiência própria. Por experiência própria. Deus tem mudado minha vida, eu vi vida mudando aqui. Na época, minha mãe estava internada, essa aqui era nova na casa do Senhor, novinha ainda no Evangelho. Eu falava, Cláudia, eu estou indo para o hospital, dirija o trabalho. Cláudia tremia, tadinha, mas... olha, com isso Deus edificou de uma forma tremenda a vida da Claudinha, porque era Ele, o trabalho não era meu, era Ele que queria esse tempo com você. Viu, irmã? Era com você, é comigo. Rosilene hoje foi usada tremendamente pelo Senhor para falar aos nossos corações. Quer ver um hábito bom para você levar para casa um pouquinho? Porque o nosso Face, né? Temos assim umas dificuldades, às vezes, de colocar tudo lá. Se eu pudesse, eu copiava detalhes das palavras da Rosilene para colocar no Face. Eu coloco algumas coisas no Face, não coloco tudo. Mas, irmãs, como é importante, traga um papel, anota, escreva aquilo que está mexendo com você e chega em casa, medita. Porque é Deus quem está falando, não é. Você sabe que não é a pessoa, você sente que não era a Rosilene falando sozinha. Então, irmã, que Deus esteja abençoando a sua vida. Não tenha pressa de ir para casa, porque tem muita gente correndo para ir para casa e a vez nem chega, né? Nós vamos desfrutar desse momento nosso com Deus. E nós vamos orar nesse momento, encerrando esse culto. Deus te abençoe, Rosilene. Que você retorne para a sua igreja para continuar sendo a bênção lá na EBF, ou sentado ou em pé, contando história, cantando Coríntios, seja lá como for, porque Deus vai usar a gente, se a gente quiser, de maneira espetacular, não é? Vamos ficar de pé, irmãs? Que Deus abençoe a vida da Claudinha, a vida da Sônia, da Gabriela, da Clarinha, né, da Tânia. Ai, gente, da Jennifer, que agora está dodó em casa, né, não pôde vir, mas que Deus esteja abençoando ela. Fala, Rosemary. É? Não estou sabendo. Nossa, não sabia não. Ah, tá. Aide. Hã? É, menina, então vamos orar. Como é o nome dela? Bruna? Bruna. Orar pela Bruna, orar para a irmã Aide, né? Para que Deus esteja trabalhando nessas vidas, né? Vamos ficar de pé, orar, falar com o nosso Deus. Ah, tá. Ah, é? Pai do Eduardo. Como é o nome dele? Vitor. Se eu esquecer o nome, irmãs, me perdoe, porque a minha mente anda meia... Hã? Tá bom. Então, vamos ver. Vitor, orar pelo EBF, Aide, Bruna. Vou ver se eu não esquecer. Oremos, irmãs. Deus sabe, com certeza. Oremos. Obrigada, Senhor, por este momento abençoado, Pai, que o Senhor nos deu.
Obrigada, Pai, porque nós entramos aqui já felizes, porque sabíamos, Senhor Deus, que iríamos ouvir Tua voz. Agora vamos sair daqui, Senhor, com mais alegria ainda em nossos corações, por tudo que aqui ouvimos e aprendemos de Ti. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da Tua filha, Rosilene, Senhor Deus, que esteve aqui conosco, que veio aqui trazer o Teu recado, Pai. Obrigada, porque o Senhor colocou o recado exato, certo, para nós nesta noite. Eu sei que em cada coração, Senhor, o Senhor falou de uma forma muito especial. O Senhor alertou, o Senhor advertiu, o Senhor mostrou ainda mais o amor que o Senhor tem para conosco. Obrigada porque saímos daqui ainda mais valorizadas pelo que somos, não pelo que penso que nós somos. Obrigada, Senhor, pelas vidas, meu Pai, que aqui vieram, pelas famílias que aqui estão representadas, porque cada uma aqui é uma pérola dentro da sua casa, Senhor, e precisa refletir esse brilho dentro do seu lar e mostrar que Tu és real, verdadeiro, através do seu testemunho, para que eles também creiam, Senhor, que o Deus que nós servimos é um Deus de poder e que na hora das suas aflições Ele olhem para nós e peçam socorro através de Ti, Senhor Deus, através das nossas vidas. Nos use, Senhor Deus, queremos ser bênção nas Tuas mãos, queremos ser joias nas Tuas mãos, Senhor, aonde nós estivermos. Retira, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, que ainda esteja querendo encontrar lugar em algum coração aqui nesta noite, que jogue por terra, Pai, em nome de Jesus, para que Teu nome seja glorificado neste lugar, que Teu nome seja exaltado, porque esse tempo é Teu, Senhor, e não é nosso. É o Senhor quem separou esse momento para nós. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque podemos estar aqui às terças e ouvir Tua voz. Obrigada, Senhor, como tem sido bom, como o Senhor tem sido maravilhoso, como o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque essa liberdade nós temos, Senhor Deus, de falar contigo. Muito obrigada, porque temos de cultuar o Teu nome e receber de Ti, porque quando nós viemos cultuar, muito mais ainda o Senhor fala conosco. Oh, meu Deus, muito obrigada. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer, a amadurecer, Senhor, na Tua presença, a realmente testemunhar de Ti, meu Pai, onde a gente estiver, na nossa casa, com as nossas palavras, com os nossos comentários, que nós possamos ser bênção, Senhor, e não maldição. Que possamos ser bênção onde nós estivermos, meu Deus. Obrigada pelas irmãs que aqui estão. Muito obrigada, meu Deus, porque elas são bênção nas Tuas mãos, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo Teu grande amor. Esteja abençoando, meu Pai, de uma forma especial a Bruna, meu Deus. Esteja tocando no seu pulmão, Senhor. Tirando todo o mal, Senhor Deus, que ali está alojado, Pai querido. Esteja, meu Pai, manifestando o Teu poder naquela vida, que toda aquela família, Senhor Deus, possa estar na Tua casa glorificando o Teu nome, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a temer diante, Senhor Deus, dos leões, que muitas das vezes querem nos tragar. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor fecha as suas bocas, Senhor Deus, para que não possamos ser atingidos. Ó, Pai querido, esteja abençoando a Bruna, Senhor Deus, tocando na sua saúde, meu Deus, com o Teu poder maravilhoso, Pai. Esteja também abençoando o Vitor, Senhor. Guarda ele, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor Deus. Dê a ele a oportunidade de Te conhecer como o único Deus verdadeiro em sua vida. E que ele possa desfrutar, Senhor Deus, da Tua presença em vida, meu Pai. E que ele possa entender quem é o Senhor, o Deus de poder, o Deus que criou todas as coisas e também criou a ele. Senhor, que ele possa entender, meu Deus, que ele precisa de Ti, entregar a sua vida nas Tuas mãos e ter, Senhor Deus, se for essa Tua vontade, Senhor Deus, a restauração da sua saúde, Pai. Esteja também com a irmã Aide, Senhor Deus, toma ela nas Tuas mãos, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, como aquela Tua serva é uma serva Tua e como ela tem Te servido em espírito e em verdade. Ela não sai da Tua presença, Senhor. Ela não para de estudar a Tua palavra. Que aquela mulher, Senhor Deus, tantas lições também me passou, Senhor Deus, no seu dia a dia aqui na igreja. Que o Senhor esteja me usando ela, apesar da sua enfermidade ali naquele hospital. Esteja abençoando a vida da irmã Aide. E também da sua família, que ela tanto pede, o Saulo, Senhor. Transforma a vida daquele jovem, daquele homem.
para que ele possa buscar a tua face, Senhor Deus, porque ela não sai da tua presença, pedindo para a restauração e libertação da vida dele. Ó Pai querido, tenha misericórdia da vida da irmã Ide, fortalece ela, meu Pai, no teu espírito, fortalece ela, Pai, no espírito, para que ela possa ainda falar do teu amor dentro daquele hospital. Ó Pai querido, e esteja abençoando a EBF, Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, vida das crianças que aqui virão, mas muito mais, Senhor Deus, transforma as nossas vidas, que estaremos na frente desse trabalho que é teu, para tocar vidas, meu Pai, através da tua palavra, que nós possamos ser canais de bênção, que a nossa boca ao abrir, Senhor Deus, nós possamos realmente mostrar o teu poder, para que as crianças desejem ardentemente te conhecer, te servir em espírito e em verdade. Mesmo em tenridade, elas possam ficar felizes, Senhor, radiante, porque o Senhor existe. Ó Pai querido, usa-nos, Senhor Deus, neste EBF, usa as professoras, usa cada líder, para que possa ser porta-voz verdadeiro da tua palavra. Muito obrigada, meu Deus, por esta noite abençoada. Obrigada porque o Senhor tem sido tremendo nas nossas vidas. Obrigada pelo que o Senhor tem trabalhado na minha, na vida da Claudinha, na vida da Sônia, na vida da Tânia, na vida da Jennifer. Esteja com a sua saúde, esteja falando no seu coração. Eu sei que ela gostaria de estar aqui, Senhor Deus, porque também quem trouxe a palavra, ela também ama de coração. Pai querido, esteja abençoando a Jennifer, guardando ela, livrando ela de todo mal. Muito obrigada, Pai. Como é bom falar contigo, como é bom ouvir-te, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, que vive e reina, e reinará para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãs, e depois não esqueça que nós vamos tirar nossa foto, óbvio, né? Mas nós vamos tirar lá embaixo, tá? Perto do mural. Avisando também, irmãs, que na próxima terça não haverá TPM, tá? A próxima terça é semana de oração aqui na igreja. O nosso encontro é na outra terça, tá bom? As irmãs fiquem ligadas.